de Deus das candeias. Valei, meu padrinho Cissa, mãe de Deus das candeias. Mas que caminho tão longe com tanta pedra e areia. Valei, meu padrinho Cissa, mãe de Deus das candeias. Juazeiro do Norte. Para milhares de devotos, a terra do Padre Cícero, lugar sagrado de adoração e penitência. Todos os anos, nos meses de setembro e novembro, Juazeiro, um dos menores municípios do interior do Ceará, recebe centenas e centenas de romeiros de várias regiões do Brasil. Eles chegam para venerar Cícero Romão Batista, um padre que transformou uma pequena vila do interior do Ceará. Quando chegou ao Juazeiro em abril de 1872, o município era apenas um pequeno lugarejo. Sua população não chegava a 2.000 pessoas e apenas 5 famílias viviam por aqui. Quando morreu, em 1934, as pessoas pensavam que o Juazeiro iria desaparecer em pouco tempo. Mas, ao contrário do que se pensava, a cidade cresceu. Sua população hoje passa dos 250.000 habitantes. O comércio é considerado um dos mais importantes do interior do Ceará. Para muitos pesquisadores e religiosos, o maior milagre do Padre Cícero. Juazeiro do Norte é uma porção de terra cercada por alagoanos e pernambucanos, rio-grandenses do norte, paraibano, piauiense, maranhense, de todos os lados, sergipano. Você chega numa feira nesse instante, hoje é sábado. Nego, de onde você é? Ele disse, eu já sou de Juazeiro, mas meu pai era alagoano. Essa aqui é a característica do Juazeiro por causa dessa missão que eu considero a grande utopia e a grande vontade do Padre Cícero, para a qual ele se arriscou. O risco político, o risco dos coronéis, o risco da inveja clerical. Por quê? Porque chegou um tempo, e agora esse tempo continua mais forte, em que ninguém tem pessoalmente uma liderança no Nordeste, nem igual, quanto mais superior ao Padre Cícero. Isso é um fenômeno. Mas o milagre que realmente transformou essa cidade aconteceu em 1889. A beata Maria de Araújo, retratada neste museu, recebeu das mãos do Padre Cícero uma hóstia que se transformou em sangue. O fato mudou a rotina do lugarejo e a vida do padre. Além de suspenso de ordens pelo bispo, sofreu várias punições. Apesar do esforço da igreja para aniquilar o padre, o povo continuou admirando Cícero e acreditando na sua santidade. Uma fé que, depois de 67 anos da sua morte, continua viva. Graças a Deus, é tudo na minha vida. Tudo que eu peço a ele, eu sou valida. A senhora acha que o Padre Cícero é santo? Para mim é. Para mim ele é santo demais. Tem Nosso Senhor e ele aqui também. Só essas duas pessoas para a minha vida, só eles dois. Nosso Senhor Jesus Cristo e meu Padre Cícero Romão Batista. Eu adoro ele. Padre Cícero Romão, quem não ama ele, não ama ninguém da terra tirante de Deus. Quem crê no meu Padre Cícero está criando quase em Jesus Cristo, né? Porque Deus é Deus e meu Padre Cícero é a segunda pessoa do Pai Eterno. Aí nós criamos que meu Padre Cícero é santo e por trás de nós tudo. Pedro Bandeira cantando martelo agalopado, um poema ou um beira matrocado, uma saudade, uma dor de ruedeira. O poeta Pedro Bandeira, repentista, advogado e professor, já escreveu 2 livros sobre o padre, mas é na poesia que define a história do santo. O Padre Cícero Romão, milagroso e milagreiro, nosso levita querido, fundador do Juazeiro.
Pra nós o primeiro vulto do Nordeste brasileiro. Proibido de celebrar, Padre Cícero ingressou na vida política. Em 22 de julho de 1911, foi eleito prefeito do recém-criado município. Além da prefeitura, ocupou a vice-presidência do Ceará. Muito humilde, verdadeiro, querido amigo da paz. Nesta última eleição não perdeu o seu cartaz. É o cearense do século, que é que a gente quer mais. É por acreditar no carisma e na força milagrosa do Padre Cícero que milhares de pessoas deixam as suas terras e vêm em romaria ao Juazeiro. A grande maioria delas chega à cidade de caminhão, o conhecido Pau de Arara. Uma viagem que exige fé e muita disposição. Vale a pena tanto esforço? Porque a gente só vem uma vez por ano e a gente tem fé e paga promessa e é válida. A promessa da gente, a gente tem que vir pagar, né? Tá com 15 anos que eu sou romeiro do Padre Cícero, não deixo não. Enquanto vida eu tiver, estarei sempre aqui todo ano. Comecei a vir, tá com 6 anos. E enquanto for vivo, se Deus quiser, eu estando vivo e estando com saúde, eu venho. No Juazeiro, apesar da rede de hotéis, o romeiro se hospeda nos ranchos. Nessas casas eles pagam R$ 5 por dia e garante um armador para a rede e a lenha para fazer a comida. Com um pouco mais de dinheiro, R$ 10, o romeiro pode garantir, além do carvão, uma vaga em um quarto com direito a cama e ventilador. E acho muito bom aqui. Se eu pudesse passar todo ano, eu vinha passar o dia mais. Eu gosto daqui. Seu Antônio Saraiva Macedo é um dos maiores empresários do chamado Rancho Popular. São 5 com capacidade média para 200 romeiros cada um. Seu Tota, como é conhecido pelos amigos, já tem mais de 30 anos de trabalho nessa atividade. Tempo suficiente para cativar a clientela. Foi bem recebido, né? Graças a Deus, até o dia de hoje. Continua, nós sempre bem recebidos. E trago mais gente, né? Vamos pro rastro de Gabriel, que nós tá lá, seu Gabriel, mas é de seu Tota. Primeiramente eles telefonam. Outro esse ano veio sem telefonar, mas que esse ano foi menos aqui, porque apesar do romeiro ter vindo muito, mas se espalharam demais para Franciscano, Salesiano, Socorro, São Miguel, mas que com tudo isso ainda ficou mais da metade do pessoal que vinha. Depois de alojado, o romeiro segue na sua peregrinação pela cidade. São 3 dias de muitas andanças. Nessa casa onde o Padre Cícero viveu os últimos dias de sua vida e foi transformada em museu, os romeiros se espremem para pagar suas promessas. A cama é a peça mais procurada. Os fiéis tocam e colocam objetos com a certeza que estão sendo abençoados. A Sala dos Milagres é o retrato da fé de um povo. Aqui, cada peça representa uma graça alcançada e, segundo a organização do museu, são pelo menos umas 600. Do lado de fora, a fé é a do comércio. São dezenas de camelôs que disputam com o visitante cada palmo da calçada. Tem até quem diga que sai daqui direto para a igreja. E aqui é no meu comércio, né? E o Padre Cícero está no meu coração. Eu adoro meu Padre Cícero. Hoje trabalho e de noite vou para a igreja. A gente acorda o Padre Cícero. Além do comércio, a pobreza também se espalha pela cidade durante o período de romaria. Em todos os pontos tem gente pedindo. Olha para quem não tem condições de trabalhar. No caminho do Santo Sepulcro, encontramos os chamados pedintes profissionais. Equipados com aparelhos de som, eles fazem de tudo para conseguir algum dinheiro. Pelo
amor de Deus, fazemos a casa dessa dama da Mãe de Deus, que mais que Deus fale dar o pagamento da Mãe de Deus. Durante os 3 dias de peregrinação, o romeiro transforma o Juazeiro num formigueiro humano. Aqui na Capela do Socorro, onde está enterrado o corpo do Padre Cícero, os romeiros colocam no túmulo as lembranças que compram durante a viagem. A fé é tanta que para eles esse ato é o suficiente para garantir a bênção do padre. Mas essa fé também tem uma certa dose de exagero e ingenuidade. Na igreja de São Francisco de Assis, por exemplo, o romeiro tenta se equilibrar no pequeno degrau diante de uma porta fechada. Se conseguir ficar de pé, sem a ajuda de ninguém, ele volta ao Juazeiro no ano seguinte. Eu pelejei, eu bem umas 3 vezes, não fiquei. Só que nesse ano que eu vim, que eu não fiquei de costa lá, eu não vim no outro. E hoje a senhora ficou? Fiquei não. No próximo ano a senhora não vem? Vem, eu fiz Padre Cícero que eu venho. Eu só venho que eu venho, né? Só que ele teve um ciência, que eu não fiquei aí de trás. Não fiquei de costa, pelejei e não subi não. Você ficou triste, porque eu queria vir um ano que entra de novo. Vá de novo, vá desse Então foi meu padrinho Cícero que eu venho. Para o Frei Barbosa, essa manifestação não tem nenhum valor canônico. É simplesmente expressão da fé do povo. O misticismo, ele sendo sadio, que não vá contra a fé, contra aos dogmas da igreja, não tem nada demais. É quase como que é uma maneira de expressar. Chega aqui a Juazeiro, sobe aqui no passeio, tira a medida da altura do corpo, para saber se no próximo ano cresceu ou diminuiu, para também retornar no próximo ano. Eles têm muita coisa. Por exemplo, aí na praça, cada caminhoneiro que chega dá 3 voltas buzinando. Cada um cria, uns dizem que é para reverenciar a Trindade, outros é para pedir as graças de São Francisco, outros são as chagas de Jesus, outros são as dores de Nossa Senhora. Cada caminhoneiro celebra aquilo que ele quer expressar. Eu sei que todo caminhoneiro dá as 3 voltas buzinando aí em redor da imagem de São Francisco, está abençoando a quem chega aqui. Um outro ponto muito visitado é o Memorial Padre Cícero. Aqui estão expostas fotografias e alguns pertences do religioso. Essa foto, por exemplo, mostra um dos panos utilizado pela Beata Maria de Araújo na época do milagre. No Natal de 1871, o Padre Cícero visitou pela primeira vez o povoado de Juazeiro e celebrou a tradicional Missa do Galo. 4 meses depois, em abril, voltou definitivamente à cidade para fixar residência. Os pratinhos que aparou os olhos de Santa Luzia. Na véspera do dia de finados, logo no início da madrugada, o romeiro começa a maior caminhada de toda a viagem. São 10 quilômetros de subida até a estátua do Padre Cícero. Construído em 1975, o monumento é considerado o 3º maior do mundo, perdendo apenas em tamanho para a Estátua da Liberdade em Nova York e para o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. No outro, o romeiro encontra também um museu que retrata algumas passagens da vida do padre. As peças estão na casa de descanso e foram feitas em resina plástica e fibra de vidro pelo escultor olindense Mozart Guerra, que atualmente mora na Itália. Depois de andar 10 quilômetros da cidade ao horto, onde fica a estátua do Padre Cícero, o romeiro tem que caminhar mais 3,5 km até o Santo Sepulcro, lugar de meditação do Padre Cícero que ele fez questão de recomendar.
Diz que o Padre Cícero falava que quem viesse fazer a romaria e voltasse daqui não tinha feito a romaria completa, né? Essa romaria completa era todinha, até lá. Até lá onde? Até lá no seu sepulcro. Apesar de ser uma área seca com vegetação sertaneja, a caminhada até o Santo Sepulcro não significa uma grande penitência. No caminho é possível encontrar de tudo. Ó o óleo de piqui, o bálsamo maravilhoso, o leite de mangaba, o suco de catuaba, remédio para úlcera e gastrite. Tem catuaba, catingueira, rasteira, jurema preta e imburana. Óleo de copaíba para úlcera, gastrite, hernia, inflamação na urina e na uretra e no ovário. O bálsamo maravilhoso e o suco da catuaba da Serra do Arari. A pomada Padre Cícero, a legítima pomada Padre Cícero para dor reumática, dor na junta e inchação. No Santo Sepulcro, o ritual é o mesmo que acontece em todos os pontos religiosos da cidade. Oração, muita vela acesa e misticismo. Graças a Deus, consegui. A visita ao Juazeiro termina aqui no Santo Sepulcro. Mas antes de voltar para casa, os romeiros ainda têm uma missão: passar por essa pedra. Segundo eles, foi deixada pelo Padre Cícero para medir a fé do povo. Essa pedra foi o Padre Cícero que deixou para todo romeiro que vem passar por ela. O que não passar, o que não acreditar, não tiver fé, não passa por ela. E você passou? Passei, graças a Deus consegui. Cumprido o ritual de visitação, o romeiro se prepara para voltar para casa. Antes é preciso assistir à missa da despedida. Celebrada pelo Padre Murilo, esse é um momento de muita emoção. Perseguido e injustiçado pela igreja, Padre Cícero hoje volta a fazer parte dos planos clerical. Há pouco mais de 3 meses foi autorizado pelo Vaticano a reabertura do processo de reabilitação do religioso. A reabilitação depois da morte é, por conseguinte, uma atitude de amadurecimento, é uma atitude pastoral, é uma atitude de justiça, é uma atitude de misericórdia, porque hoje, respondendo imediatamente à sua pergunta, tanto bispos como padres acham que chegou o tempo de a gente valorizar o grito dos pobres que reconhece Cícero Romão Batista como um santo. Veja bem, se Padre Cícero não fosse o padrinho de 40 milhões de nordestinos, sem falar os que estão no sul, não repercutia junto à autoridade eclesiástica um desejo de reabilitação. Esta é uma das iniciativas que, com a graça de Deus, já está dando seus primeiros passos, já está formada uma pequena comissão, mas eu gostaria de pedir a todos os que fazem os meios de comunicação, a opinião pública, para, por enquanto, torcer a fim de que este estudo, estes trabalhos que estudiosos sérios possam garantir, já estão iniciando, esses estudos possam ser levados a cabo sem distorções, sem atrapalhos. Quando será oportuno, nós comunicaremos o resultado. É claro, esses resultados espero que sejam positivos, conforme a expectativa do nosso povo, sobretudo dos que amam o Padre Cícero, já o consideram como não só um conselheiro e padrinho, mas como um santo. Para o povo, esse processo nem precisava começar. O padre do Juazeiro já é santo e tem muito poder.
Eu estava morrendo afogado, só fiz pensar, só o pensamento, e apresentou-se uma pedra, um bolo de terra nos pés, e eu me salvei. Deu fogo para o povo vir tirar de cima daquele bolo de barro, no meio da água. Foi isso. Aí a fé é viva mesmo. Eu estava grávida de 4 meses. Aí eu fui pegar água no barreiro. Aí passei por baixo de um fio de energia, fiquei empendurada à base de uns 15 minutos. Aí eu chamei para o meu padrinho Cício e a Virgem Mãe das Dores. Aí ele me valeu. Eles me valeram que eu fui abençoada, que a canela que estava, o fogo bateu até um tamanho, a base assim de um metro e voltou lá para a canela, desligou 2 canelas e ficou só numa fração. E eu recuperei, fiquei viva contando com a vitória. A graça alcançada por meu padrinho Cício. E a sua filha nasceu? Nasceu. Ele levanta os feridentes, ele dá vista aos cegos, faz aleijado caminhar, faz o maluco criar as ouças, faz quem não tem pensamento criar, dá caridade aos pobres, a quem vive abandonado, desprezado, os feridentos, os tristes, todas as gerações. Ele é pai de toda a geração, meu padrinho Cício.